Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz de Cristo para você e para sua família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal que não é mais Jesus de Nazaré, mas Sinais dos Tempos. Você que é novo aqui no nosso canal, deixe logo seu like, você que é antigo também, deixe logo seu like, compartilha, comenta. Entre no meu canal particular Rafael dos Santos, o link está aqui embaixo, entre no nosso canal Sinais dos Tempos no Telegram, o link está aqui embaixo, e se você puder tornar-se membro, o link está aqui embaixo também o botão, né? Então, eu estou aqui no site TRT, foi indicado pelo seguidor do canal, o Rick B, tá? É, onde mostra uma matéria que fala sobre o rei da Jordânia, Abdullah II, tá? E diz assim: o processo de paz no Oriente Médio deve ser reiniciado, tá? A gente sabe que, segundo as profecias, certo? Cristãs, que nós acreditamos, né? Os cristãos, o surgimento do Messias dos judeus, com o surgimento do Messias dos judeus, virá a paz a Israel, tá? Virá a paz a Israel e toda aquela região ali onde Israel está cercada de países muçulmanos, tá? E o que acontece? Esse plano de paz, ele foi iniciado por Jared Kushner, genro de Donald Trump. Ele fez todas as tratativas, tá? Faltava, sabe, assim, muito pouquinho, muito pouco, para que tudo fosse realmente finalizado, tá? Mas houve aquela guerra do Hamas ali na Palestina com os judeus, né? Há uns meses atrás, e houve um esfriamento da continuação. Não quer dizer que o plano já acabou, não. Toda a negociação entre judeus e muçulmanos continua ali, tá? Naquela região. Muitos países, Emirados Árabes e outros que aceitaram e estão dentro do acordo de paz, né? Continuam com todas as suas tratativas com os judeus. O Biden falou que vai continuar. Queria mudar o nome, né? De plano de paz, o acordo de Abraão, né? Ele quer mudar esse nome porque esse nome se remete muito ao governo Trump. Então ele quer mudar esse nome, mas tudo continua, certo? Mas houve sim uma falta de continuidade, que seria resolver aquela situação com a Palestina ali, tá? O Jared Kushner falou que era algo imobiliário, era algo fácil de resolver, né? Mas houve esse problema dessa guerra ali de 11 dias, se não me engano, né? E aí apareceu aqui o rei da Jordânia, né? Dizendo que o processo de paz do Oriente Médio deve ser reiniciado, tá? O rei Abdullah da Jordânia declarou que é necessário reiniciar o processo de paz entre a Palestina e Israel com base em uma solução de dois estados, tá? Então, o estado de Palestina e de Israel é isso que propõe, né, o rei da Jordânia. E conversou com o Senado americano para que isso possa ir para frente, tá? Só que tem muitos que estão achando que esse senhor pode ser o Messias dos judeus. Porém, a gente tem que olhar as profecias judaicas, tá, com os olhos dos judeus, não com os olhos dos cristãos. Por quê? Porque é o judeu que vai proclamar o Messias deles. Então o Messias dos judeus ele tem que ser o quê? Judeu, da tribo de Davi, ultra-ortodoxo, tá? Ultra-ortodoxo. Ele vai ter que dar o start à reconstrução do terceiro templo, tá? E o plano de paz ele vai assinar. Ele que vai assinar o plano de paz, tá? Então, tirando o terceiro templo, tudo isso foi cumprido por Jared Kushner, tá? Ele é filho de judeus, tá? Ele é ultra-ortodoxo, ele segue o Talmud, a Torá, tá? Casado. Isso também é importante. A gente pensa que não é importante para os judeus. O Messias deles, que vai ser o nosso anti-Messias, ele tem que ser casado e ter filhos. Ele tem que ser assim, tá? Eu estou olhando com os olhos dos judeus, não com os olhos dos cristãos, tá? Então o Messias dos judeus tem que ter tudo isso e tem que trazer a paz a Israel, tá? O plano de paz foi reiniciado por Jared Kushner. Ele cumpriu tudo,
faltou esse negocinho da Palestina, né? E que não foi acertado por causa dessa guerra de 11 dias aí. Tudo ele cumpriu, tá? E o que acontece? Aos meus olhos, essa matéria aqui do site da RT é para mostrar que um líder importante, por que ele é importante? Porque o monte do templo está na mão da Jordânia. O monte do templo, onde deverá ser erguido o terceiro templo, está na mão da Jordânia, foi passado à Jordânia. Na guerra, estou aqui num blog, né, DW, que fala isso aqui, ó, que cadê, onde é que está? Durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel ocupou toda a cidade antiga de Jerusalém, mas manteve a Hakfa como a autoridade responsável pela administração do Monte do Templo, para evitar provocações. Mas aqui em cima. Depois da Guerra da Palestina, em 1948, toda a cidade antiga de Jerusalém passou a ser controlada pela Jordânia, que colocou uma fundação islâmica, o Hakf, como responsável pela administração do Monte do Templo. Até hoje, o Reino da Jordânia financia a Hakf. Variação anteriores de Hakfa controlam o local desde a reconquista islâmica do Reino de Jerusalém em 1187. Então, o monte da rocha, onde está lá o templo, né, vários templos islâmicos ali e tal, a mesquita, está na mão da Jordânia, tá? Tá na mão da Jordânia. E o que acontece? Para que os judeus possam construir o terceiro templo no monte do templo, né, que é muito importante, que segundo a tradição foi lá que Abraão fez o sacrifício do seu filho Isaac, né, e que Deus poupou, né, o seu filho. E o que acontece? É muita representatividade ali. Segundo os muçulmanos, foi dali que Maomé subiu aos céus. Então, existe esse confronto de ideologia muito forte pelo domínio desse local. Então, o Messias dos judeus, ele tem que ser um ótimo negociador político para poder conseguir fazer o terceiro templo ali, tá? Então, tem todos esses problemas, essas tratativas que o Messias dos judeus vai ter que resolver, tá? Então, é muito difícil aos meus olhos que o rei da Jordânia, Abdullah II, possa ser, né, o anticristo, tá? Porque ele está falando que a paz deve ser reiniciada, ou seja, ela já foi iniciada, e foi iniciada por Jared Kushner, que segue todas as normas de cumprimento para ser o Messias dos judeus e o nosso anti-Messias, certo? Então, para mim, o rei da Jordânia está descartado. Porém, está na mão dele a liberação da construção do terceiro templo, tá? Está na mão dele, né? Ele pode vir a ser o anticristo? Pode, porque tem também as profecias dos muçulmanos em relação a isso, né? Ele pode chegar e liberar o templo, o monte do templo, para a construção do terceiro templo, enfim, mas ele vai ter que ter também muito tato político para poder convencer os muçulmanos a essa situação. Sempre tem trocas, né? Não sei como vai ser essa troca política aí para o Messias resolver o Messias dos judeus, que é o anti-Messias dos cristãos, tá? Então, para mim, pode ser um ator muito importante, né, no cumprimento da profecia, tá? Pode ser o Messias dos judeus. Eu acho difícil, mas, né, aquele que construiu o terceiro templo e construir a paz entre muçulmanos e judeus, ele vai ser o realmente considerado o Messias deles. E aí, né? E aí vai realmente não sabermos dizer precisamente, mas a maior tendência a ser o Messias dos judeus, por tudo que já aconteceu, é
realmente Jared Kushner. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, desse seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Sem você aqui não dá. Ninguém pode me ajudar. Minhas forças acabaram. Quero ouvir a tua voz dizendo: filho, estou aqui. Não há nada a temer. Não há nada a temer. Não há nada a temer. Eu estou junto a você.